Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2014, é uma sexta-feira, e o nosso verbete é de número 3073. Ele tem 7 páginas, 47 logias e 30 máximos. E o nosso verbete de hoje é o autoparapsiquismo artístico-místico, da especialidade autoparapercepciologia. E ele foi redigido pela já veterana professora Malo Balona. Professora Malo é reeducadora autodidata, brasileira natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 86, docente em Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. E é tenepsista desde janeiro de 95. Agora, o autoparapsiquismo artístico-místico é o predomínio das percepções extrasensoriais caracterizadas pela vivência dos parafenômenos com ausência de autodiscernimento, carregada no SEM e no N do Pensene, aplicadas às práticas interassistenciais psicossomáticas taconísticas em geral. Na pensenologia, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade taconística, o holopensene místico religioso, a pensenização grupal fanática, o mater pensene autoparapsíquico tarístico. E aqui na fatologia, as coreografias pseudoparapsíquicas mirabolantes empregadas para impressionar a plateia crédula, a ausência de utilização do princípio científico da descrença. A exploração financeira, assédio moral e tirania do guru baratrosférico. A autofraude parapsíquica. As legiões de consciências à espera do milagre. A condição dos líderes religiosos autocorruptos, confortáveis no papel de guias autoparapsíquicos amaróticos. A humanidade carente empurrando há milênios a responsabilidade autoevolutiva para líderes parapsíquicos religiosos. E a gente chama a atenção que essa fatologia tem 23 linhas, o que configura um máximo. E na parafatologia, a promiscuidade energética grupal ignorada. As interprisões grupocármicas geradas pelas interferências do sensitivo nos destinos alheios. As interferências precipitadas na leitura parapsíquica. O parapsiquismo invasivo, a perda de autoparaperceptibilidade devido ao uso anticosmoético, os poderes parapsíquicos naturais considerados sobrenaturais, incompreendidos pela humanidade. Os males do exibicionismo parapsíquico promovido pelos guias amauróticos. E aqui a gente chama a atenção que a parafatologia tem 26 linhas, o que também configura um máximo para a divisão. E na argumentologia, aliás, na remissiologia, nós destacamos alucinação, atitude parapsíquica passiva, autodidatismo parapsíquico, doutrinação e jejunice parapsíquica. Na frase enfática, o autoparapsiquismo artístico-místico pode manter milhares de intermissivistas incautos, ainda no varejo proexológico e interassistencial, seduzidos pelo taconismo em antigas seitas místicas. Na questionologia, você ainda mantém resquícios autoparapsíquicos, artístico-místicos, taconísticos no exercício da assistencialidade? Já escolheu prioritariamente o autoparapsiquismo lúcido interassistencial tarístico? E na filmografia específica, nós destacamos então 3 fontes filmográficas e na bibliografia nós temos 6 fontes bibliográficas. Agora, pessoal, a gente lembra novamente sobre a promoção para compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. São 2 volumes, quem quiser fazer essa compra antecipada vai contribuir para a publicação dessa grande obra que o professor Valdo praticamente já terminou. Ele está fazendo, como ele chama, a mega revisão, que ele diz que faz a revisão, isso é para a gente aprender letra a letra do texto que ele escreve. Então, fora tudo que ele já revisou ao longo da escrita, ele faz o que ele chama de mega revisão
Então, ali ele faz as inserções, as correções de alguma palavra que ele considera mais adequada e, claro, sai retirando os erros que ele encontra diante de uma revisão letra a letra, né? Então, sempre que o professor Valdo comenta sobre essas técnicas dele de escrita, a gente nos remete a essa questão da importância da gente valorizar realmente o confort, né? Que é o conteúdo e a forma. Como que uma pessoa com a atribuição que ele tem, com a responsabilidade que ele tem, com o cabedal de conhecimento, ele entrega o texto dele pronto, correto, pronto para imprimir, para ir para a gráfica. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. E por falar em mega, eu ainda não li, vou ler aqui, a Pilar está lembrando, a mega análise do verbete da professora Malo. A mega análise não deixa de ser também uma análise mega grande, ela pega o todo do verbete, muito detalhista, né? Ela é muito focada no detalhe, na palavra que representa o confort do verbete como de uma maneira geral. Ela sintetiza, vamos dizer assim, um mater pensene do verbete através de alguns vocábulos, né? Então é muito importante também a gente pensar sobre isso. Agora, antes de eu ler mega análise, só lembrando, então, quem tiver interesse em ajudar na compra antecipada do léxico, pode entrar em contato com o e-mail editares@editares.org ou o telefone da própria Epígrafe, 453525-0867, tá certo? Então, a gente já antecipadamente agradece. Agora, a mega análise feita, então, pela equipe de mega análise da Enciclosapiens, que é a Marilene Ragainha, Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então, vamos lá. Sensitividade, parapsiquismo, exibicionismo, misticismo, taconismo, acriticismo, cosmoética, baratrosfera, clarividência, parafenômeno, autopassividade, anticientificidade, psicossomaticidade, imageticologia, imagisticologia, intencionologia, desassediologia, interassistenciologia, autoparapercepciologia e autodiscernimentologia. Malo, temos aqui já algumas perguntas. E Posso falar? antes das perguntas, eu queria que você fizesse aquele depoimento básico, o resumão e o seu interesse aqui pelo tema, tá certo? Boa tarde a todos, presentes e teletertulianos e os paratertulianos também, e os amparadores, que são sempre os inspiradores maiores dos assuntos que são abordados aqui. Essa ideia de escrever sobre isso é uma crítica que eu já faço há muitos anos, e principalmente hoje em dia eu estou entrando no vintênio da TENEPS, e o trabalho com as dinâmicas parapsíquicas também, que eu trabalho há 8 anos na dinâmica parapsíquica, a mesma dinâmica, inclusive trabalhando, epicentrando no último ano e meio. Então, isso tudo vai mostrando para nós o que acontece na interpretação dos fenômenos parapsíquicos. Esse verbete é sobre isso. Como a má interpretação, ou a linha filosófica que a pessoa usa para interpretar o verbete, e não uma linha científica, vamos dizer, mais rigorosa, leva a uma série de inferências, distorções, condições que não ajudam em nada esse contexto. Então, a postura, a crítica, aliás, eu queria até assinalar, dos últimos verbetes que eu escrevi, acho que são 17 ou 18 com esse, é o único verbete nosográfico, porque eu achei por bem, sendo nosográfico, por bem, falar e criticar esse processo, embora não represente nenhum caça às bruxas, nada contra a questão de quem quer usar o parapsiquismo nessa modalidade que está sendo criticada no verbete. É uma opção pessoal, mas a nossa postura aqui é de um alerta tarístico a quem ainda está envolvido nesse tipo de linha de trabalho, a perda de tempo imensa, o atraso de vida enorme que representará. Aliás, amanhã o professor
Rodolfo Krautine estará aqui justamente continuando essa linha. Ele vai falar da síndrome do oráculo, Exatamente. que eu já mencionei em diversos verbetes meus, porque é algo que representa muito bem essa mania de querer se intrometer na vida alheia através do parapsiquismo, que é isso que é a síndrome do oráculo. Ter sempre um vaticínio, uma buena dicha, uma sugestão, nunca é para a própria pessoa, é sempre para o outro. Olha, estão me dizendo, estão me falando, estão me inspirando, estão isso, estão aquilo, e você nunca vê o epicentro da experiência falar assim, eu tive uma experiência voltada a uma autocrítica em relação à minha conduta, em relação a tal coisa. Então, isso aqui hoje também é isso. Ele é uma autocrítica e ele é uma heterocrítica. Um recado e um alerta para o atraso de vida que o parapsiquismo artístico-científico representa. Que é justamente essa questão da terceirização das autorresponsabilidades. Claro, é sempre empurrando, né, com a barriga, que é a mesma isso. linha religiosa, é a mesma linha da própria filosofia, que filosofa e não chega a lugar nenhum. Então, isso tudo está dentro de uma linha da fuga da autopesquisa. Enquanto que a pesquisa científica da paranormalidade, da mediunidade, da sensitividade, do autoparapsiquismo, ele deve ser principalmente voltado ao elemento experimentador. E é o grande diferencial do neoparadigma consciencial, é não alijar o pesquisador da pesquisa. Pelo contrário, ele está no centro da pesquisa. E no paradigma convencional, ele pode ficar fora durante muito tempo. Claro. Agora, Malu, eu concordo com você, cada um tem o seu momento evolutivo, cada um faz as suas escolhas, mas eu acho importante, fora tudo que está no seu verbete, enfim, que a gente vai debater aqui, é a gente chamar a atenção que a cada vez que tem uma manifestação pública, principalmente quando ela é televisionada, isso vai para a mídia, desse tipo de abordagem do parapsiquismo, de uma abordagem mística, artística, religiosa, enfim, e que eventualmente acontecem fraudes, a gente sabe que isso tem sido muito frequente, continua sendo muito frequente, há séculos. Isso é um destrabalho, derruba toda uma construção penosa, difícil, trabalhosa, que vem sendo tentada há séculos, né? Isso, talvez há milênios, mas enfim, vamos considerar século XIX para cá. As tentativas, né, de estudos mais científicos sobre a fenomenologia. Então, a cada vez que se mostra e se comprova uma fraude parapsíquica pela televisão, por exemplo, é uma desconstrução completamente anticosmoética, no sentido de que vai dar muito mais trabalho para a gente que está falando das pesquisas, falando do lado sério, do princípio da descrença, como você bem coloca no verbete. Então, é todo um retrabalho para reconstruir a história sob um outro aspecto, e essa questão da dificuldade de mostrar, olha, tem fraude? Tem, mas tem uma realidade que não é essa, né? Então, é bem sério também, esse assunto, eu considero. A gente observar a liberdade de expressão que a ciência dá, que a religião não dá. Todo mundo que está preso a uma conduta filosófica ou religiosa está preso a determinados cânones, a determinados parâmetros, e a pessoa não tem autonomia. A começar do processo religioso, que é da heteronomia. A gente atribui ao outro um poder sobre nós, seja de qualquer tipo. Então, eu vejo que, e tem isso tudo que você falou, esse trabalho árduo, esse esforço, mas tem um prêmio que ninguém consegue de outra forma, que é a liberdade de expressão. E para ter liberdade de expressão, tem que ter boa assistência pessoal. Porque sair por aí falando mal e criticando, qualquer um pode fazer. A questão é ter estofo, segurança e condição de bancar uma crítica, porque está coerente com aqueles princípios pessoais. E isso garante ao crítico uma assistência muito maior. Ele uma fica, autoridade, até certo né, ponto, blindado de uma série de interferências que a pessoa que lida no outro métier não tem. Exatamente. Agora, professora Malu, na estrangeirismologia, na página 1, segunda linha, você poderia comentar sobre a postura anticientífica do caça às bruxas na publicação estadunidense Skeptical Inquiry do Magazine of Science and Reason? Pois não, eu estou com até um exemplar da revista aqui, vou colocar aqui para ver se dá para mostrar. Skeptical Inquiry, está aqui um exemplar da revista, para quem quiser ver. Essa revista existe há muitos anos nos Estados Unidos, esse exemplar, inclusive, é antigo, é de 1999. Ele é formado
o corpo editorial dessa revista, Skeptical Inquirer, ele é formado por uma série de pesquisadores e da ciência convencional e muito ressentidos com a questão parapsíquica pessoal. Há um ressentimento, autorressentimento enorme dos cientistas materialistas. O materialismo é uma superstição como qualquer outra, e é uma crença, como qualquer outra. Então, não adianta criticar quem está acreditando do outro lado, se a gente do lado de cá acredita que só exista a vida física e intrafísica. Então, essa revista, bastante conhecida nos Estados Unidos, ela é justamente a chamada revista, quer dizer, o Magazine for Science and Reason. Eles dizem que é o magazine, a revista da ciência e da razão. Ou seja, todos nós somos completamente desarrazoados e não temos juízo na cabeça. Então, eles já começam com um nível de polêmica e de negatividade, de beligerância e de caça às bruxas que não ajuda em nada. Então, eu vejo que essas publicações, aliás, no Brasil existe um similar, a publicação eu desconheço, mas a instituição existe. Então, eu vejo que quando a gente está muito preocupado em detonar do outro lado, não é crítica. Crítica é uma coisa inteligente, racional. O que está aqui não é crítica, é detonar. Quer dizer, desqualificar, desacreditar, tratar de uma maneira pejorativa ou mesmo insultuosa. Então, eu vejo que essa postura é típica de quem tem medo. Todo mundo que é muito medroso assume o outro lado com rigidez. Isso acontece na religião. Por exemplo, o mecanismo de defesa grupal das religiões ortodoxas é justamente isso. Um segura o outro, que segura o outro, para todo mundo enfrentar todo mundo. Agora, quando nós temos muito medo do que o outro pode dizer, é sinal de que nós não estamos nem um pouco convencidos da ideia pessoal. Então, eu vejo que essa revista ela está bem dentro dessa ideia. Como eles têm muito medo da pesquisa parapsíquica, eu noto que isso é um ponto crítico, porque o materialismo, ele, por mais empedernido que seja, ele sempre deixa uma brecha. Porque o filho do pesquisador pode sair do corpo, a mulher dele pode ficar incorporada. Como é que ele vai fazer? Isso aconteceu no passado com centenas de cientistas. Então, quando bate em casa, a sensitividade, a multidimensionalidade bate na sua porta, não tem jeito de não enfrentar. Essa revista, então, ela causa um desserviço, ela é extremamente, com enfoque extremamente negativo, e vale a pena comentar que o astrônomo Carl Edward Sagan, aquele famoso autor daquela série também antiga que hoje foi refeita, Cosmos, ele tinha uma implicância cabal, muito séria em relação à questão parapsíquica. Assim, um fanatismo absoluto em relação a astrólogos e tudo mais, porque como astrônomo, ex-astrólogo que ele próprio era, ele ficava muito incomodado com essa postura de uma pseudociência como a astrologia. Claro que a astrologia é uma pseudociência, desde que se descobriu que não há a Terra não está girando, os planetas não estão girando em torno da Terra. Então, isso aí é uma coisa muito lógica. Mas daí você não precisa perseguir as pessoas que pensam diferente. Esse autor, Carl Edward Sagan, muito famoso, publicou diversos livros, interessante ver os nomes dos livros deles. O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência como a Vela no Escuro, olha os termos. Então, mostra claramente qual era o berço dessa consciência, que veio lá da Inquisição, daquele tempo todo, e hoje, tendo a oportunidade de estudar, os dragões do Éden, olha os nomes. Então, essa preocupação nessa crítica pejorativa, acerba, acirrada, mostra o ressentimento pessoal. São pessoas que ficaram muito desiludidas com a religião, com a própria crença, então resolveram partir para o extremo absoluto do outro lado. Então, vale a pena a gente comentar isso, assim, porque já que nós estamos falando do autoparapsiquismo artístico, místico, de fato ele merece ser criticado. Agora, as pessoas que estão lá, muitas vezes, são até intermissivistas, participaram de uma preparação para a vida humana atual para fazer ciência do ponto de vista parapsíquico, que é isso mesmo que se propõe a Enciclopédia da Conscienciologia. Eu acho que vale a pena se inteirar disso e se inteirar, inclusive, da questão no Brasil, porque existe também essa instituição, essa associação, se a gente pode chamar assim, que responde a astrólogos, a mágicos e coisas do gênero. Esse autor dessomou de uma enfermidade estranha, após um combate acirrado às questões parapsíquicas. Ele dessomou muito jovem,
de uma doença muito estranha, aos 62 anos. Então, tudo isso cabe mostrar que essas forças extrafísicas que a pessoa nega do lado de cá estão atuando sobre ela, quer ela acredite ou não, quer ela goste ou não. O fato da pessoa ignorar esse assunto não a torna defendida sobre a questão parapsíquica negativa ou a força das energias conscienciais negativas sobre a pessoa. O que vale a pena é investigar corajosamente e falar a respeito, como é o caso que a gente está fazendo aqui hoje. Muito bem. Agora, ainda em estrangeirismologia, na última linha, você poderia comentar também a respeito das atividades paranormais estudadas no século XIX? Sim, curioso. Quem foram os principais pesquisadores? Olha, nós temos uma listagem bastante grande. O próprio Espiritismo fez as suas incursões nessa área e até tentou fazer um trabalho de pesquisa mais sério, científico, até laboratorial. Mas uma série de contrafluxos e até incompetências em certos aspectos impediu esses autores de levar o trabalho mais adiante. Mas existe dentro da área espírita, existem dezenas de autores que fizeram incursões na ciência, só que no final eles tentavam provar que o espiritismo tinha razão. Então isso não é uma boa forma, porque falta a isenção. É anticientífico o comportamento da gente fazer uma pesquisa, já a priorismose funcionando, querendo provar alguma coisa. O ideal para o cientista ele é pesquisar de peito aberto, sem medo, sem sustos, sem assombrações, para que ele possa fazer realmente um trabalho bom. Agora, no século XIX, começaram a surgir os primeiros livros também a respeito da projeção consciente, da experiência fora do corpo. Phantasms of Living é um deles que eu me lembro. Astral Projection também é um outro que eu me lembro. E mesmo relatos assim pessoais, de pessoas que viviam a experiência e comentavam a respeito. Então, o século XIX ele foi marcado pela cisão entre a questão absolutamente materialista da ciência e a entrada da ciência, começando a abrir um terreno, os fenômenos parapsíquicos começando a ter um valor dentro da pesquisa parapsíquica. De lá para cá, foi a parapsicologia, na década de 1960, já no século XX, e assim houve um encaminhamento. Eu acho que tem um autor nosso aqui que já apresentou verbete contando a história do parapsiquismo, não já, Dulce? Tem o verbete do Alexandre Zaslavsky. Ele faz um cotejo. Um cotejo. Nós temos uma publicação também, que é a revista do Acoplamentarium, que é o manual do acoplamentário, que tem um mini resumo do estudo do parapsiquismo. Não cabe aqui nesse momento, devido à temática, a gente fazer uma incursão a respeito disso na parte histórica, mas você pode encontrar diversas citações, trabalhos bons, dignos, sérios, que podem ser levados aqui em conta para a sua curiosidade. O professor Valdo tem falado bastante aqui na Mini, não sei se você teve a oportunidade, Mala, do Flammarion. Não, daquela... Do Camille Flammarion? Camille Flammarion, daquelas experiências do personismo, né? Da dificuldade o que fato foi... de ter sido o próprio Galileu no passado, depois se personificar no ego lembrei dele mais agora. adiante. Eu lembrei desses todos aqui, a hora que eu estive trabalhando. Também o Albert de Rochat. E a França teve um papel importantíssimo nesse período, talvez mais do que a Inglaterra, porque ela realmente fez um nível de publicação muito grande nesse período. Em função do Kardec também. Kardec claro, é o que marcou praticamente. Agora, em Fatologia, na página 2, final da 4ª linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre as amizades raríssimas, nascidas entre contemporâneos do passado, parapsíquico, artístico, místico? São comuns na CCCI? Praticamente todos, né, gente? Qual é o nível de parapsiquismo que existia no século 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12? O que existia? Só existia o parapsiquismo artístico, místico. Não havia publicações a respeito disso em base de ciência, mesmo porque a ciência é muito jovem. A ciência, em geral, é muito jovem. A conscienciologia é ainda mais jovem, junto com a projeciologia. 3 décadas para uma ciência é muito pouco tempo. Então, a gente vê que é tudo muito recente. Agora, já havia, sim, interesse nisso tudo, e os nossos colegas hoje, que foram parar nos cursos intermissivos, são justamente os chamados elders, que o professor Valdo gosta de nomear assim, quer dizer, os veteranos, os antigos,
os erados, que seria a tradução mais correta, eles estavam todos nas seitas místicas do passado, todos eles trabalhavam. O diferencial no passado é quanto se usava isso para assistência e quanto se usava isso para manipulação e poder. Só variava essas duas condições. Ou usava para o poder, para dominar todo mundo, aí fraudava, valia tudo, era um vale tudo. Ou realmente era muito bem intencionado, eu cito aqui a questão do parapsiquismo bem intencionado, bem assistido e o mal assistido, é isso que nos garantiu a entrada no curso intermissivo. Os mais bem intencionados no parapsiquismo andaram tendo um upgrade para poder chegar aqui hoje e fazer essa tarefa que nós estamos fazendo com a Conscienciologia há praticamente 3 décadas. Então, esse aqui é a amizade raríssima surgiu das duplas parapsíquicas. Não estou falando do duplismo, do casal. Eu estou falando das duplas, dos colegas, dos amigos, dos contemporâneos, que nos ajudaram nas questões parapsíquicas do passado. Esses são hoje, nem são às vezes casal, são às vezes casais incompletos, quer dizer, com muito mais chance de terem um nível de amizade mais isento, caminhando já para a autotransafetividade. Então, são esses colegas, parceiros nossos e parceiras do passado, no exercício do autoparapsiquismo, a 2 para um trabalho assistencial, ou até mais para uma equipe, é que são hoje as nossas amizades raríssimas. Eles estão por aqui. E aqueles que não estão ainda, esse verbete é endereçado aos que não estão, porque aqueles que ainda estão lá nas seitas místicas, repetindo crédulos e coisas de misticismo, repetindo rituais e condições totalmente anacrônicas, incompatíveis com o tempo que nós vivemos de liberdade e de pesquisa científica. São os buscadores de borboleta, chamados buscadores borboleta, porque eles pulam de seita em seita e não vão encontrar nada, porque muitas dessas seitas foram eles mesmos que fundaram. Então, eles estão lá perdendo tempo, sendo líder do formigueiro, do mesmo jeito, no buraco de tatu, do mesmo que era o do passado. Não adianta você ser o máximo dentro de uma linha, vamos dizer, filosófica religiosa, de uma coisa que você está apenas repetindo mimeticamente. Eu posso até dar um exemplo pessoal. As poucas vezes que eu estive em grupos místicos de trabalho desse tipo, que eu praticamente não frequentei, eu frequentei um grupo em 1973, depois eu quero comentar, e mais recentemente, depois da Conscienciologia, eu perguntei ao professor Valdo, eu não tenho experiência na questão de centro espírita, desses negócios todos, seria bom eu ter... vai lá para você ver como que é. E eu fui. Só que 1 mês e pouco já lá dentro, tinha uma questão de ordem de lenços, que usava o lenço, o sensitivo mais evoluído, sei lá, o mais experiente, usava o lenço de uma cor, vai mudando de cor. Eu sei que em 2, 3 meses eu estava na última cor, não tinha mais cor. Então eu falei, não, eu estou fora desse negócio, porque não eu vou aprender nada. Se eu que sou eu, no nível que eu sou considerado o lenço mais avançado, quer dizer, eu estou precisando de um lençol, aqui não tem. Então, eu estou fora, estou fora. Então, essa visão crítica me ajudou muito a não ficar rodando em ambiente que eu já conhecia de trás para frente, de frente para trás. Como eu disse, muitos são os próprios fundadores das seitas religiosas que eles frequentam. Você quer perguntar? Opa, vamos lá. Na página 2, enfatologia... Na página 6, de cima para baixo. Linha 6, de cima para baixo? É. Tá. O que seriam esses suicídios coletivos arquitetados por parapsíquicos sociopatas? Vou te explicar. Numa seita mística, a credulidade é que comanda. O fanatismo é um passo adiante, é a mesma coisa. A pessoa da credulidade, ela passa para o fanatismo. Ela quer defender aquela ideia com todas as forças, às vezes até com o uso da própria vida. E quando o líder, o guru, aquele que manda, o manda-chuva, o que está crente que está abafando, como eu pus aqui embaixo, se achando, ele vai começar a dar determinadas dicas para as pessoas fazerem, e muitas delas são pôr a risco a própria vida. E nós temos exemplos muito tristes disso aí no passado, que é aquela seita religiosa daquele Jim Jones, tá nos jornais, isso tudo, da época, em que ele levou todo um grupo de pessoas ao suicídio. Ele disse que as pessoas iriam morrer e elas iam atingir um bem-estar muito grande se elas fizessem isso. Então, elas tomaram veneno e dessomaram coletivamente, e uma surpresa bem desagradável, porque primeiro que o suicídio já é um atentado à cosmoética, no sentido de
cortar a própria vida pela vontade, coisa que não nos pertence nesse sentido, porque nós estamos aqui por uma razão. Então, aquelas pessoas ficaram presas dentro de uma linha evolutiva que a gente chama de interprisão grupo kármica. Além de não ganhar nada, ainda perderam a oportunidade da vida. Entende? Ficou claro? Ok. Agora, na página 2 também, na fatologia, 10ª linha de baixo para cima. As assimilações fatais vividas por atores e atrizes teatrais e televisivos, mormente pela composição superrealista de personagem parapsíquica patológica. Parece ser bastante importante discorrer sobre o tema, como também fornecer alguma orientação profilática. Sim, vai essa para os atores e atrizes, que são mais ou menos, que acabam sendo o escoadouro das carências alheias, pessoais e alheias. O ator e a atriz cumprem um papel social muito grave, porque eles acabam assimilando uma série de cargas energéticas que eles não têm experiência para desassimilar. Então, na hora que aquele ator muito, vamos dizer, competente, fora de série, que praticamente assimila a personalidade doentia que ele está representando, geralmente o próprio está assediando aquela pessoa, está em semipossessão com aquela pessoa. O que torna aquele ator tão realista na experiência dele? Às vezes o próprio personagem que ele está representando é que está comandando o espetáculo, está falando por ele. Ele então serve de microfone, de trombone, de alto-falante para a consciência, muitas vezes doente. Então eu vejo, posso citar um caso, está na mídia, a gente pode comentar, não tem nada demais, da atriz Dina Sfat, que numa determinada novela da TV Globo representou uma pessoa totalmente desequilibrada, uma mulher esquizofrênica, psicopata, me parece, e logo depois ela teve uma crise também de depressão, de coisas desse tipo. Então eu vejo que isso acontece nas melhores e nas piores famílias. E os atores pertencem a uma família em que eles acabam assimilando energias, desconhecendo técnicas desassimilatórias, que a Conscienciologia apresenta tal como o circuito fechado das energias, como a exteriorização de energias, a higiene consciencial de não ficar com uma personalidade grudada na sua psicosfera, no seu paracérebro. Enfim, são medidas higiênicas que, se o ator quer prosseguir na linha de trabalho dele, ele precisa conhecer, isso deveria ensinar na escola de teatro. Porque senão como que ele vai fazer engolindo essa energia tóxica todos os dias e sem saber desassimilar? Ele vai ficar ou doente ou ele vai ter até uma morte de macro-PK, de telecinesia, de coisas, acidentes dessa natureza, que são fenômenos de efeitos físicos. E lembrando da potência emocional, né, Malu, que envolve aí todo o trabalho do ator. Né? E não só isso, se a gente está aqui para dominar as emoções, se nós damos suprimento às emoções e livre vazão, como é o caso do ator, ele está aumentando e está, vamos dizer, fortalecendo aquilo que ele quer superar. Então ele acaba fazendo gol contra, já que nós estamos na Copa do Mundo, né, Dulce? Isso mesmo. Você quer perguntar? Pode falar. Na 4, na polinomiologia, você podia falar mais sobre o polinômio fato, foco, filtro, fonte? Posso sim. Eu gosto muito desse polinômio. Eu criei esse polinômio em função de um curso que eu dava chamado autodidatismo. E o que é o fato? Você pegar aquilo que aconteceu. O que você vai fazer com esse fato? Você vai ter um foco nele para saber o que ele é direitinho, para entender. Depois, você vai dar um filtro, não vai ficar interpretando de qualquer jeito. Você tem que passar um filtro para você entender o que aquilo quer dizer, principalmente na questão parapsíquica. E a fonte, ele vem de um lugar, vamos dizer assim, sério, que eu posso confiar ou não? De onde saiu essa informação? Tem gente que acha que tudo que vem do parapsiquismo, ou através dele, deve ser dito, aceito. Nós achamos que não. Nós, pela Conscienciologia, nós achamos que tem que estar passando esse fato, foco, filtro, fonte em tudo. Senão, aquela pessoa parapsíquica vai falar uma porção de besteira para outras, que é o que acontece no misticismo normalmente, na religião, e todo mundo vai seguir achando que é ideal. Igual a pergunta dele, que ele fez sobre o suicídio. Se aquelas pessoas tivessem juízo, fato, foco, filtro e fonte, elas não teriam se matado em função daquela condição, daquele guru maluco que tinha lá.
Então, o fato é muito importante, mas se a gente põe o foco nele, acende uma luz. Você passa um filtro e só tira aquilo que é aproveitável se vier de uma fonte confiável. É igual o jornal da televisão. O que adianta eles darem uma notícia que foi mentira? Eles têm que saber quem foi a fonte, quem falou aquilo. A pessoa merece crédito? Então, vamos dar valor para a pessoa. Respondeu a sua pergunta? Está bem? Ok. Hoje eu estou com um público aqui diferenciado, que é a geração... É muito bom, né? Egressa dos cursos intermissivos, mas assim, nessa faixa etária. Então, é bem interessante, isso mostra bem como é que esse revezamento já está acontecendo. É. Pessoal bem atualizado aí, né, Malo? A gente tem que ficar bem esperto com eles. Agora, Malo, aqui na parafatologia, página 2, quinta linha. Ela pergunta o custo do desconhecimento da parafisiologia na injeção ectoplásmica interassistencial. Você pode comentar. Olha, isso é muito importante. A pessoa que tem a facilidade ou a habilidade, não é dom, a pessoa desenvolveu isso em várias vidas. A habilidade de condensar a própria energia, de modo que essa energia possa atuar no mundo físico e provocar um fenômeno. Pode ser uma cura, pode ser a movimentação, a regeneração de uma doença, pode ser a movimentação de um objeto, um efeito físico, até uma materialização de alguma consciência nesse ambiente. Essas pessoas que fazem essa ejeção, essa soltura das energias, do ponto de vista da condensação, que é o ectoplasma, elas precisam conhecer muito bem a sua fisiologia e a parafisiologia. Porque, vamos supor, eu tenho experiência na área de doação de neuroectoplasma. Professora, muitos anos, organizei o primeiro sistema de formação docente em projeciologia e conscienciologia. Nós formamos mais de 400 professores na época, a partir desse método. E, claro que eu notava que, após o meu trabalho com o professor, com aquele neoprofessor, o novo docente, ele começava a ter mais facilidade para dar as suas aulas. E aquilo impregnava a psicosfera do candidato à docência. Como, até hoje, às vezes, quando eu estou trabalhando com uma pessoa que é bradipsíquica, ou seja, que pensa muito devagar, ao final de algumas aulas, a pessoa se torna normopsíquica. Ela começa a ter um desbloqueio cortical ou paracortical a partir da doação de ectoplasma. A matéria-prima é humana, a tecnologia não. Os amparadores é que usam a tecnologia para o doador de neuroectoplasma, que melhora a atividade cerebral ou até recupera a atividade cerebral em consciência, paracerebral, porque a pessoa que dessomou e não sabe, é aquele morreu e não sabe, está no extrafísico como parapsicótico. Essa doação de neuroectoplasma, e eu já vivenciei isso muitíssimas vezes, ela desembaraça o que restou da energia do antigo corpo que a pessoa tinha e ela começa a ter o paracérebro, o mental soma mais ativo. É preciso ler, estudar e frequentar acoplamentários. Eu frequentei 40 acoplamentários com o objetivo técnico de fazer uma pesquisa, que fiz e já foi até enviada como verbete para cá. Então, o pesquisador, o cientista, o experimentador da conscienciologia, ele é produtor de conhecimento e ele tem que assumir esse papel. Como é que ele pode assumir esse papel? Escrevendo livro, escrevendo verbete, dando aulas, enfim, ele usar a experiência dele. A experiência que você já teve, ela é medicamento para aquele outro que ainda não sabe o que está acontecendo com ele, que está perdido por aí, solto. Então, isso é um remédio. E o ectoplasma, ele é claro que se a pessoa está fisicamente presente, você pode ajudá-la mais, mas ele também funciona à distância, principalmente nas projeções. Você quer perguntar? Em binomiologia, na página 3, você poderia explicar mais o binômio ganhos secundários, perdas colaterais? Sim, o que as pessoas falam muito é nisso, que quando você está numa religião ou numa seita, você tem um certo ibope ali dentro, é aquele grupo de autoajuda, é aquele grupo que um segura a carência do outro e todo mundo está abraçado e faz a terapia do abraço e aquelas coisas todas. Isso tem um ganho na hora, porque a pessoa se sente bem, ela está carente, ela recebeu uma atenção diferenciada, é muito bacana. Mas e o efeito colateral disso? É muito grande, porque ela vai suprir uma carência só dela, não vai ser um bom assistente para todos, porque ela também está exposta e está carente. Então, há muitas perdas colaterais com o misticismo, de maneira geral. A pessoa perde muito mais do que ganha. Página 4, em crescendologia, o crescendo
patológico, precipitação, acidente parapsíquico. Ah, isso aqui é muito sério, porque a personalidade ansiosa, a pessoa muito ansiosa, a pessoa que tem assim uma espécie de impulsividade, ela fala, não, comigo isso é a partir das entranhas, eu uso os meus instintos, igual o cachorro, o tigre, o leopardo, o macaco, eles também. Então, quando a pessoa age sob impulso, precipitação, ansiosismo, libera uma carga de energia que pode se voltar contra ela mesma, o acidente. Ela está agindo como um animal. Exatamente, ela está usando o que ela está querendo deixar para trás. Ela está querendo deixar de ser gorila e chimpanzé, mas ela está usando o mesmo equipamento, que é um equipamento ancestral lá de trás dos primatas. Quando nós estamos usando esses recursos antigos, são os recursos que eram usados na mata, na floresta, na selva, fuga, medo, vamos agir em cima do lance, tudo em cima do instinto de conservação. Nós não precisamos mais desse instinto. Então, ele acaba dando para o parapsiquismo em acidente de carro, um acidente qualquer, uma queda. Um erro de percurso, um acidente de percurso. Um acidente de percurso, exatamente. Então, o sensitivo, o parapsíquico, ele tem que estar muito atento, principalmente se ele é ectoplasta, se ele libera uma massa de energia maior na hora que ele vai agir, para saber qual é o objetivo disso, de que modo está sendo feito, como que ele está usando, se ele está usando um ambiente controlado, se ele está seguro que ele pode agir naquele ambiente ou não, porque ele está sujeito a muitos acidentes. E acontecem, assim, toda hora, acidentes de percurso fatais com parapsíquicos ectoplastas, ou aqueles que têm muita energia. Ficou claro? Pois não. Sim. Você poderia falar sobre se o neuroectoplasta, ele pode, se o neuroectoplasma pode ser usado de forma negativa? Os grandes magnetizadores e manipuladores e gurus e chefes e de qualquer tipo desse gênero de parapsiquismo artístico místico, é claro que é a mesma coisa. Energia não tem inteligência própria. Isso é que a gente precisa entender de uma vez por todas. Energia é energia. Ela não é nem boa nem má. Agora, ela pode ser desagradável, agradável, ela pode ser cosmoética, anticosmoética, ela pode ser estagnada, ela pode ser dinâmica. Depende de quem está usando e para quê. É claro que os grandes sedutores, e não estou falando só do sedutor místico, não, o sedutor sexual, ele usa exatamente a mesma coisa. Ele está usando a energia para manipular. E quando se trata de ideias, de argumentação, de fanatismo, de doutrinação, você vai olhar, as grandes religiões do planeta estão baseadas em quê? Olha a quantidade de acidente de percurso que tem. E olha como é que aquela massa impensante, aquela alma grupo, aquele rebanho funciona todo junto, como se fosse formiga, como se fosse algum outro bicho, alguma manada. Então, é por causa desse domínio da energia por um chefe que está por trás de tudo, manobrando o ectoplasma e dominando as mentes, né? São os lavadores de cérebro. Pode falar. Agora, você quer perguntar? Por favor. Boa tarde, Marlon. Boa Obrigada tarde. pelo Tudo seu bem? verbete. Bom te ver. Muito bom. No parafatologia, na linha de baixo para cima, 7 ou 8, deixa eu ver aqui, 3. O fenômeno do efeito físico deletérios. Você podia esclarecer? Desculpe, você pode repetir? Os fenômenos de efeito físicos deletérios. Deletérios, claro. Os fenômenos de efeito físico deletérios são os que acontecem toda hora. Por exemplo, aquele parapsíquico ectoplasta que está dirigindo e desmaterializa o freio de mão do carro. E ele tem um mega acidente. Então, eles são nocivos. E há acidentes de percurso, como, por exemplo, desaparecer a chave da casa na hora que a pessoa está entrando e que tem um ladrão próximo, ou um bandido próximo, e não acha a chave desaparece, no fim ela estava lá no mesmo lugar que sempre esteve. Então, o telefone falha na hora de chamar, a pessoa tem uma parada cardíaca e não tem o desfibrilador. Enfim, a mesma energia que vai para ajudar se a pessoa está bem assistida, é a mesma energia usada pelos detratores da pessoa no sentido de provocar a dessoma. Porque ela tem, em vez de ter 2 braços, ela tem 4. Em vez de ter 2 olhos, ela tem 3. Então, tem que furar mais um olho e eliminar mais 2 braços. A melhor maneira de fazer isso é através da energia, se está mal intencionado. Ficou claro?
Pois não, olha. Tem aqui uma pergunta também, na página 3, interaciologia. Eu gostaria que você destrinchasse um pouco e aprofundasse essa questão da interação para percepção e prontidão. Isso para a pessoa que está desenvolvendo parapsiquismo e para aquela pessoa que já tem um certo parapsiquismo e precisa aprimorar, precisa melhorar e amadurecer. Sim, Eli, eu vejo, hoje se chegar perto de mim uma pessoa que está com 1000 atividades, viajando para baixo, para cima, fazendo o que eu fazia há alguns anos, e disser que ela está fazendo um desenvolvimento parapsíquico, eu vou dizer que ela não está. Por quê? Porque eu tenho experiência própria. Como é que você vai desenvolver o parapsiquismo se a pessoa vai usar o carro 5 vezes no dia, se ela vai viajar 60 dias para o interior de não sei de onde, vai para uma aldeia no Xingu, vai dar aula de conscienciologia não sei onde? Os amparadores não podem trabalhar com ela. Por quê? Porque põe em risco. É o problema do ambiente controlado. Então, o jeito é a gente transformar a nossa vida num laboratório seguro. Se você estiver num laboratório inseguro, eles não podem mexer. Porque pode acontecer um acidente com você. Acontecer no seu soma uma repercussão energética. Pode acontecer na sua casa um choque numa tomada. Então, eles não podem, num hotel, num lugar estranho, ter uma sacada e não ter vidro. Então, você vê bem, como que os amparadores vão ficar pagiando? Olha a trabalheira da pessoa. Não, eu vou desenvolver meu parapsiquismo. E viaja para baixo, para cima, vai para aqui, vai para o Japão, vai para o outro lado do mundo, vai para a Lua, vai para Marte. E os amparadores correndo atrás. Não, não vai. Igual a criança com o andador, você entendeu? A criança está com o andador e os pais atrás. Não, segura, pega aqui, não olha a escada, fecha o portão. É assim o tempo todo. A pessoa está desenvolvendo parapsiquismo, dando trabalho demais. Dando trabalho. Ela não pode ter disponibilidade e prontidão porque ela está em risco o tempo todo. Então, não tem segurança e o ambiente não é controlado. Se você for muito prudente e estiver nesse ritmo, eles conseguem te calçar, você não ter acidentes durante o seu processo. Se não estiver, dançou. Agora, o desenvolvimento, a prontidão, ela só vai existir na hora que a pessoa tiver com um ritmo de vida, com uma rotina compatível com os riscos do desenvolvimento parapsíquico. Existe alguma atividade consciencial sem risco? A gente corre o risco de não evoluir, olha o risco mais grave que a gente corre, o tempo todo. Está perdendo tempo. Então, você vê que esse risco ele é inerente ao desenvolvimento parapsíquico. A pessoa que quiser o desenvolvimento parapsíquico, ela tem que parar e sossegar. Eu repito uma coisa que o professor Valdo me dizia há alguns anos, e não são poucos. Eu perguntava, professor, como é que faz isso, faz aquilo? Ele falava assim, o calendário mata. Ok. Aí eu esperava, bom, talvez é uma interpretação, uma mensagem, eu vou pensar o que é. No outro, eu perguntava de novo, ele falava assim, o relógio mata. Para mim, só para mim. Eu falava, aí tem alguma coisa. Hoje eu sei perfeitamente o que quer dizer que o calendário mata e o relógio mata. Não preciso mais explicar. Foi a hora que eu cortei o calendário e a hora que eu atrasei o relógio no sentido dele viver o time da agora, é o que pode. E aprendi uma palavra show, chama não. Eu aprendi essa palavra. Mas olha, então você pode fazer isso? Não. Não, mas você então poderia fazer aquilo. Não, não posso. Sabe por quê? Eu estou com uma placa aqui atrás, está escrito assim, a serviço da multidimensionalidade. E isso não inclui fazer aquilo. Eu estou me expondo, não posso me expor. Eu estou a serviço. Então, como é que eu vou querer fazer tudo e fazer de conta que eu sou uma consim? Não, eu tenho que fazer de conta que eu sou uma consciex, para eles poderem trabalhar comigo. Se eu sou consim, não precisa de nada, vai em frente. Então, a questão é se comportar como uma consciex, olhando o lado de lá o tempo todo e consultando. Posso ir? Posso ir? Se eu não posso, não vou. Agora, fica mais claro, Mala, a forma que você está colocando e as experiências que a gente vem passando atualmente dos últimos 5 anos para cá. Porque antes, assim, a gente colocava todo o desempenho nas itinerâncias, na docência. Vamos em frente. E assim, considerando que show. Era... Não, e se eu não for, ninguém vai, não vai ter outro, vai ser bacana e tal. Tem uma hora para você consultar os amparadores e perguntar assim, ainda é para ir? Talvez eles falem, não. Você fala, mas e todo mundo que vai estar lá esperando? Que espere, surgirá outro. Eu posso dessomar amanhã, hoje. Não sei o que vai acontecer comigo. Entendeu? Então, enquanto estiver lúcida, eu tenho que ir de acordo com as tarefas que os amparadores estão me passando. Eu tenho que aceitar o que eles passam. A gente não consulta. Não, eu estou fazendo a minha ProEx, mas não perguntou para ninguém. Tenho que perguntar, eu estou fazendo a minha ProEx?
Você fala assim, olha, mais ou menos, quantidade de risco que você está correndo, você está alocando as equipex todas no momento, não está dando espaço para mais ninguém. Todo mundo tem que preocupar com você. Eu não quero dar trabalho. Então, o não é para aprender a não dar trabalho. E o operacional já era. Olha a geração que está chegando deles aqui. Eu tenho 3 aqui, colegas meus, amizades raríssimas minhas, que estão aqui, doido para trabalhar. Doido para crescer, esperando rapidinho. Nossa, até quando que eu vou ter 8 anos, 9 anos, 10 anos? Será que isso vai demorar muito? Não vai, passa voando. Daqui a pouco eles estão pegando no batente e a gente vai fazer o trabalho que a experiência nos exige hoje. Para que nós acumulamos essa experiência toda, Eli? Para ficar em casa, no bem bom, curtindo a aposentadoria? Agora é que a gente vai trabalhar. Antes era o braçal, era o operário. Agora não. Agora é a consciência lúcida. A consciência lúcida trabalha numa outra esfera. Para os amparadores poderem mandar as casuísticas mais cabeludas para a gente e a gente aprender com elas. Está na hora. Malo, agora em binomiologia, página 3, primeira e última linhas. Os binômios, ela pede para você fazer um cotejo entre os binômios pressentimento e prevenção e binômio para percepção e informação. E a postura ideal a ser tomada pelo parapsíquico e vivência e precognição envolvendo terceiros. Vou começar pelo fim, depois a gente vai lá naqueles outros, porque aí vai me dando uma outra pauta. Eu coloquei aqui, no meu Mega Pensene Trivocabular, tem 2 aqui que eu considero interessantes para você pensar. Precognição, futuro falante. Presságio, pressa ágil. Então, como que você vai agir na pressa ágil sem ser precipitado? Se o futuro está falando no seu ouvido, referente a terceiros, que aquilo vai acontecer. Consulte os amparadores. Não seja linguarudo ou linguaruda. Você não tem obrigação de salvar o planeta. O cosmos já está sob controle. Há umas consciex chamadas consciex livres, que elas cuidam muito bem desse trabalho, elas são bem competentes. Elas não precisam de você nem de mim no momento. Nós estamos em preparação. Lá na frente a gente vai poder ajudar muito. No momento, a gente já faz um grande serviço. Vamos supor, você soube de uma precognição séria em relação a alguém, um membro de sua família, uma pessoa querida, muito próximo. O que você faz? Contactar o amparador da pessoa. Como? Na hora de dormir, você vai se preparar, vai pensar muito na pessoa. Se você é tenepsista, você vai colocar esta pessoa na sua teneps e deixa os amparadores agirem. De amparo para amparo, dá mais certo do que de consim para outra pessoa direto. Vamos usar o intermediário inteligente. Outra questão, exteriorize energias para o amparador dessa pessoa, abordá-la com o que for útil para ela poder se defender, se for o caso. Às vezes a melhor opção para aquela pessoa é dessomar no momento. Já pensou nessa ideia? Já pensou na ideia de que o ideal para a pessoa pode ser a dessoma e não outra coisa? Pode ser um super pagamento de cota única, em que a pessoa não vai precisar ficar pagando suaves prestações mensais intermináveis. Então, isso tudo tem que ser posto na balança na hora que você é detentor de uma informação. Eu vejo que o desenvolvimento parapsíquico está extremamente relacionado a essa pedra de toque. O uso da informação. Como você utiliza a informação obtida. Correndo para falar com a pessoa, tipo notícia de jornal. Você é da manchete, é do sensacionalismo, é do furo de reportagem, então o seu parapsiquismo vai ser medíocre. É a cosmoética, né, da pessoa. Usa a cosmoética. Não vale a pena sair por aí falando com todo mundo a respeito. Agora você me perguntou de outros 2 binômio pressentimento, prevenção e binômio para percepção e informação. Está tudo ligado, gente, eu né? acabei de explicar. São todos Então, é exatamente esse contexto que vale muito a pena. Parapsiquismo, muita gente tem. Bom uso da informação, pouquíssimos sabem fazer. E o desenvolvimento parapsíquico está atinente, ele é a pedra de toque, é a descrição, é a postura íntima. Sabe e não fala. Não é omissão deficitária, em muitos casos, é uma omissão superavitária. Eu sempre comentei, quando conheci o professor Valdo, eu dizia, eu gostaria de ter a maturidade necessária para você me falar tudo que você sabe a meu respeito e não pode, porque eu não tenho maturidade. Isso é lúcido, isso é lucidez, é racionalidade, é inteligência evolutiva. E o que eu fiz? Fui correr atrás da maturidade para poder ouvir o que os amparadores têm para me dizer hoje. Não apenas o professor Valdo, os amparadores em geral, os pessoais da Equipex pessoal, que é esses a quem a gente presta conta.
como diz o professor Valdo, quem está batendo a corda do outro lado junto com você? Você segura um lado, mas do outro lado tem um outro amparador que trabalha junto com você. Consulte pelo menos esse, para saber como é que vai ser o pulo da corda. Vale a pena. Quer perguntar? Pois não. Aqui atrás de você, quero te agradecer e parabenizar. Obrigada. Porque tenho aproveitado muito, mesmo de longe, as dicas. Inclusive Ok. aquela de conversar com o aparador do outro, já fiz, funcionou em seguidinha. Funciona. Tá. Em parafatologia, sexta linha, você poderia comentar um pouco sobre o custo do desconhecimento? A desativação dos infernões extrafísicos mantidos por lavadores de paracérebros? Sim, hoje esse verbete é em homenagem a esse contexto. É justamente para isso. Os mega lavadores de cérebro estão em toda parte. Tem os extrafísicos e os intrafísicos. Os intrafísicos pensam que estão abafando. Eu pus ali na minha coloquiologia. Crente que está abafando. Por quê? Porque a filosofia do procurando Nemo, atrás de um peixe grande tem sempre um maior. Eles pensam que o maior é ele. O lavador de cérebro, ele está convencido de que ele é o melhor lavador que tem. Não tem ninguém melhor que ele. E ele não vê que ele está sendo lavado de cérebro por uma consciência, que é o mega assediador dele. Então, é a filosofia de Procurando Nemo. Assista o filme que você vai entender essa condição. Então, esses lavadores de cérebro, eles precisam ser esclarecidos como qualquer outra pessoa e são merecedores de assistência quando querem. Enquanto eles estão apenas na revanche, na vingança, na manipulação, eu trouxe um livro aqui que, de propósito, é um livro espírita. Eu fiz intencionalmente, porque ele é sobre infernões. Chama-se Libertação, pelo espírito de André Luiz. Esse livro descreve, tem que ter estômago para ler, tá? Estômago, aliás, o para-estômago. Porque ele trata dos infernões. Ele descreve claramente os infernões, como funciona, como é que funciona um lavador de cérebro, como é que a manipulação é feita, o que acontece, por que é. Então, se a pessoa quiser saber, ela vai ler isso aí claramente e entender. Outra questão, se ela quiser entender como é que isso tudo funciona também, no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, ela acha muita coisa sobre os infernões. Então, não pode ter medo desse nome, não pode ficar preocupado com isso, porque essa figura a gente usa que é uma metáfora, infernão. Por quê? Porque desde os primórdios da humanidade se usa essa ideia e se conhece a baratrosfera com esse nome. Foi chamado de umbral, geenas. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, ele descreve muito bem também essa condição. Então, a literatura é cheia de dados sobre isso. E eles são reais. Só que a gente não adianta jogar a culpa no capeta. Não adianta. A responsabilidade será sempre pessoal. Não adianta ficar morrendo de medo do demônio se o demônio está dentro da pessoa. Eu não preciso correr dele, que é só botar um espelho na frente. Então, tudo isso são mitos, faz parte da mitologia, do processo da evolução da humanidade. É uma representação metafórica, é uma alegoria, mas que vale a pena pensar nisso, vale estudar muito. Se você quiser se considerar um intermissivista e quiser atuar futuramente, amanhã, na pré-intermissiologia, no período depois da dessoma, nós vamos começar a resgatar gente que se encontra justamente nesses ambientes. E a gente tem que ter experiência. Então, em vez de fazer um turismo fora de série, num ambiente super evoluído, eu, pelo menos, não tenho essa experiência. Eu costumo frequentar mais o lixão. Então, se você pergunta, o que você faz? Eu reciclo lixo. Porque eu trabalho com energia tóxica, quase que o tempo todo. Por isso que a gente desenvolve o automitridatismo, já escrevi sobre isso. A autodefesa energética, também já escrevi sobre isso. Que a gente precisa de uma boa dose de realismo no processo assistencial. Não tem nada a ver com aquela coisa cor-de-rosa, daquelas guirlandas de flores. Esqueça isso. Não funciona dessa maneira. É preferível ter esse realismo e ter belas surpresas no final do que criar um monte de ilusões e dar com a cara na porta. Eu prefiro esse outro contexto que ele me Malu, ajuda falar mais. em realismo, na parafatologia, página 2, 11ª linha, de baixo para cima. Você poderia explicar a limpeza contínua da holosfera doentia de centros mundiais de peregrinação religiosa? O que ocorre extrafisicamente em ambientes destes, como, por exemplo, em Fátima, Portugal, ou em Santiago de Compostela, na Espanha?
Essa teletertuliana está escrevendo de Portugal. Tá bem, então você vê que todos esses lugares de romaria que eu abordo aqui no meu verbete, eles estão sujeitos a acidentes de percurso múltiplos, em função da própria demanda. Então, chega lá, a pessoa aprontou de um tudo no passado, está levando nas costas uma série de rebordosas, em função da cosmoética, a espada de Damocles, que cai em cima da pessoa, e aí ela fica à espera do milagre, que eu também abordei aqui. Tudo bem, a pessoa pedir não ofende, a questão é merecer. Então, esses lugares, como são lugares ambivalentes, eles pode acontecer de um tudo. As romarias de Aparecida, que o ônibus cai na ribanceira, a outra de Meca, que morrem pisoteadas centenas de milhares de pessoas. Enfim, ambientes assim, multidão degrada energia. Se isso fizer sentido para você, multidão degrada energia. Por quê? Porque tem um copo vazio e um cheio. Para todo mundo ficar bem, um vai ficar com a metade. Quem tem mais doa, é aquela proposta do Dom Helder Câmara. Quem tem mais doa, quem não tem tira. É assim que funciona a energia. Então, como quem tira está carente, muitas vezes desequilibrado, a tendência é perder muita energia, o ambiente ser mais absorvedor, perder energia e não recuperar. Por quê? Porque não tem quem doe aquilo tudo. Esses lugares têm assistência? Sim, a assistência é relativa àquele padrão de ambiente, de pessoas e de energias. Então, agora, acontece. Quando a pessoa estuda conscienciologia, está inserida no meio social, majoritariamente religioso, é comum sentir contrafluxos? O que fazer para minimizá-los e instalar um clima harmonioso, onde todos possam conviver de forma pacífica, consciência e consciência, respeitando-se mutuamente? Isso aí é muito sério. Eu escrevi um verbete sobre isso também, chamado Principium Coincidência Oppositorum. Ou seja, a busca do ponto de afinidade com o outro e não da discordância, para você iniciar a reconciliação. Eu vejo que a elegância no uso desse contexto é muito séria. É sempre a boa educação. E uma outra questão para você abordar quando for inevitável, em vez de falar, eu não concordo, isso você está errado, você não sei o quê. Existe um início de uma frase que é assim, eu penso diferente. Quando você fala, eu penso diferente, você não está brigando com ninguém, você está pedindo para você um direito cosmoético, que é o direito do livre-arbítrio. Quando você tem o direito do livre-arbítrio, você começa a discussão assim. Nesse caso, eu penso diferente. Eu penso assim, 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 assado. Considero o que você diz, mas eu penso diferente nesse caso. Por quê? Porque a minha experiência me levou para isso. Não é a minha convicção apenas, não é a minha crença, não é o que a minha família pensa, o que a sociedade acha. Eu tenho experiências pessoais que corroboram aquilo que eu estou dizendo. Então, eu penso diferente. Eu estou coerente com os meus princípios pessoais e eu estou de acordo com o ambiente e admito plenamente que aquela pessoa possa não ter as experiências que eu tenho. Aliás, é o que acontece o tempo todo. As pessoas não têm as mesmas experiências. Elas podem até ter necessidades evolutivas parecidas, mas elas são singulares e elas não têm o nível de experiência compatível. O timing evolutivo da experiência é muito diferente para cada pessoa. Então, o direito de pensar diferente, todos temos. Então, começar assim é atuar com o princípio coincidência oppositorum. Malu, a gente não pode deixar de citar aqui a presença da delegação de Oman. Hoje, anteontem. Foi ontem. Eu recebi o material. Foi ontem e eles estiveram aqui no Tertuliário e justamente a proposta deles é muito interessante. Tolerance, tolerância, né? A coexistência, understanding coexistência. A mensagem de Oman para o Islã. Então, deixa eu te dizer então, como eles aconteceu. vieram aqui e o embaixador deles em Brasília estava aqui. Né? Eu vi isso aqui, eu encontrei ontem na rua com o Youssef e ele tirou da pasta dele todo o material e falou assim, esse assunto é do seu interesse, você não quer ficar com isso? E eu cheguei em casa e li aquilo tudo daquela organização. É a primeira vez que eu vejo a palavra understanding. Tolerance, eu nem ligo muito, porque muita gente usa e está matando igual. A questão é o understanding. Quando você diz understanding, você está dizendo, eu penso diferente. E eu compreendo o seu modo de pensar. Então, foi muito interessante ouvi-los aqui, vê-los aqui, sentir toda a intenção. Eles visitaram todo o CAEC e se mostraram muito interessados. E é muito bom ver
justamente essa postura de entendimento e tolerância no mundo árabe, né, do islâmico, e essa proposta deles de convergência, né? Coexistência. E a presença aqui em Foz, que é uma cidade aí com as mais de 80 etnias, que recebe todo mundo, enfim. Eu dei muita convergência. Valor. Eu dei muito valor para o meu encontro ontem na rua com o Youssef, dele tirar da pasta e me entregar, sabendo que eu tenho um livro sobre reconciliação e que eu pesquiso o princípio coincidência opositório, que é algo que eu estou aprofundando bastante. Muito bom. Muito positivo. Ótimo. Para a sincronicidade. Isso, claro. Você quer perguntar? Oi? Queria perguntar uma questão assim. A gente sabe que o autoparapsiquismo artístico místico, ele tem muito da questão de reconfortar a pessoa. Ele é confortável porque a pessoa ela não precisa se enfrentar dentro daquele meio. Né? Ele é tacon, tarefa ele de consolação. Como você colocou na definição, que ele é um tacon. Como que a gente pode, então, com a conscienciologia, que parte do princípio do autoenfrentamento, da autopesquisa, combater ou atrair essas pessoas que estão nesse meio místico, artístico, para um meio científico, onde ela vai ter que sair dessa zona de conforto? Como é que a gente faz essa transição? Sendo mais acolhedor. Eu vejo que o acolhimento e vamos dizer, a naturalidade, a espontaneidade na abordagem dos temas, a sinceridade das autoconvicções, ela atrai muito, ela é muito atraente, ela chega a ser sedutora. E eu diria que ela é irresistível. Eu tinha um amigo médico, sempre tive muitos amigos médicos, um amigo aqui de Porto Alegre, ele já dessomou, e ele, assim, bem materialista nas coisas dele, ele falava assim comigo: Malo, eu não admito nada do que você fala, mas eu sou obrigada a confessar, desce redondo. Entendeu? Então, eu acho que quando desce redondo, é quando na sua fala se sente a veracidade, a sinceridade, a convicção e a não intrusão. A pessoa tem certeza que eu não vou convencê-la de nada, porque eu não estou nem interessada nisso. Isso tem que ficar óbvio, porque o passado que botou tudo no buraco foi isso. No fundo, quer dar o bote. No fundo, quer aliciar. No fundo, quer convencer. Eu não estou nem aí para isso. Então, não estar nem aí e ser sincero do que você está fazendo e mostrar pelos exemplos que você está se dando muito bem, que você está até melhor do que aquela pessoa. Então, alguma coisa vai ficar na lembrança dela. Ela fala, mas como é que essa pessoa consegue ser bem-humorado, satisfeito, feliz da vida, fazendo assistência, quebrando a cara, ralando todo dia, sem dormir muitas noites, e com disponibilidade para fazer isso? E eu que estou aqui, cheio das boas intenções religiosas, não estou conseguindo nada, praticamente nada, ou quase nada. Então, isso tudo fala por si. Eu acho que essa abertura, essa espontaneidade, a pessoa sente na fala que você quer o melhor para ela. Você não está nem um pouco interessado em convencê-la. E quantas vezes ela te perguntar, tantas vezes você vai dizer a mesma coisa. Olha, eu faço isso, é o único exemplo que eu tenho para te dar. Se você achar que vale a pena. Então, essa não intrusão, não aliciamento, que é um acolhimento sincero, franco e verdadeiro, faz que você tenha muitos amigos fora da conscienciologia. Eu tenho muitos amigos fora da conscienciologia, inclusive assim materialistas, céticos e cosmoéticos. Então, eu sou obrigada a admitir que cada um tem que ficar no seu tempo, nas suas coisas. Eu acho que esse exemplo dado, ele é, vamos dizer, irresistível. E ele é sedutor até certo ponto, porque a pessoa quer entender como que você pensa, ela que se aproxima de você, não você vai atrás, entende? Eu tenho vivenciado isso muito, e isso tem me trazido muita satisfação ao longo do tempo. Malo. Pois não. Tânia aqui, na parafatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, a semipossessão do guia extrafísico amaurótico na pseudo-TENEPS. Você podia falar como é que é essa pseudo-TENEPS? Posso. A pseudo-TENEPS é aquela em que a pessoa trabalha, mas é só para o grupo dela, para as pessoas que ela gosta ou ele gosta. E troca figurinha com a outra que pensa que pratica TENEPS também, de parente com parente. É assim, olha, você atende os meus que eu atendo os seus. Então, tá. E aí faz aquele pacto de atendimento mútuo, cada um dentro do seu ego-karma. E aí não chega nem no grupo, que isso é uma extensão do próprio ego-karma da pessoa.
Então, quem é que coordena um trabalho de pseudo-TENEPS nesse contexto? Os guias amauróticos que têm interesse em manter essa condição. Outro faz TENEPS 3 vezes por semana, porque acha que não é necessário 7. O outro faz 2, 3 TENEPS por dia, porque acha que precisa muito, que o pessoal dele está precisando. Então, você vê que, quando uma coisa tem uma regra ou uma técnica, significa o melhor caminho entre a informação e a prática. Por que ela vai pegar o atalho? Se a pessoa pegou o atalho, ela não está na linha correta da estrada, pode ser que dê uma volta, pode ser que a estrada esteja até bloqueada em determinado ponto, ou teve um desmoronamento, ela não vai conseguir nada. Então, isso tudo caracteriza uma, por exemplo, mediúnica. A pessoa a pagar na TENEPS sempre tem que chamar a atenção da pessoa. Por que está acontecendo isso? Porque não tem que acontecer dessa forma. Ela pode se manter lúcida em vários contextos. Agora, a Tânia respondeu? Respondeu. Okay. Ainda tem outra questão, mas é na fatologia agora. Sim. Cadê? Na 7ª linha, no finalzinho da 7ª linha, a importância do cenário no teatro parapsíquico artístico. Sim, a importância do teatro, do cenário no teatro parapsíquico artístico. O que você está chamando? É o ritual. É aquele ritual que se monta com milhões de coisas. Por exemplo, a roupa do cara que é o guru tem uma roupa toda especial. E isso é muito usado para montar um teatro para o público. E isso ajuda a agregar um certo glamour no ambiente que cativa ainda mais o buscador borboleta. Ele fica encantado com os rituais, apaixonado com os rituais. Então, põe uma roupa de não sei de quê, tem uma echarpe roxa por cima, uma meia-lua. Até tem uma casuística interessante sobre isso. Eu fui trabalhar, dar uma palestra num centro espírita na Ilha do Governador, palestra de conscienciologia, tem o professor Valdo, não, Malo, vai ser muito bom, vai lá. Fui. Lá vou eu. Fiz o trabalho todo, não era bem um centro espírita, era uma coisa meio assim misturada. Tanto que eu falei na minha palestra, ninguém precisa de um triângulo dourado com uma rosa não sei o quê no meio para poder fazer o trabalho com energia. O símbolo deles era esse, eu não tinha visto. Eu dou umas gafes assim, que eu acho fora de série, porque elas são totalmente autênticas. Eu não fico nem um pouco inibida por causa disso, porque não fui eu. A crítica era para falar isso, eu fiz isso. Um triângulo dourado com a rosa no meio. Tinha o triângulo dourado com a rosa no meio lá na porta, depois que eu vi. Causou um certo impacto, mas até certo ponto funcionou, porque foi uma TARES assim, totalmente espontânea. Terapia. Então, não precisa disso. Isso tudo é o cenário. Mas agora, extrafisicamente, amparadores bem avançadinhos usam cenários para ajudar as consciências na hora do psicodrama, do parapsicodrama, que a pessoa precisa reviver a vida. Isso é outra coisa. Agora, Marlon, para a fatologia, na 9ª linha de baixo para cima, você poderia comentar os poderes parapsíquicos naturais considerados sobrenaturais incompreendidos pela humanidade? Gente, isso é a cada minuto, né? Todas as religiões têm esse contexto, chama de milagre, tem um processo, aí a pessoa é canonizada, e tem uma coisa. E tudo são efeitos de energia. São efeitos físicos de energia. Os milagres acontecem diuturnamente, de modo cotidiano, mas nós banalizamos os pequenos. A gente só pega os grandões. Então, efeitos de energia tem o tempo todo, melhorando uma ferida que cicatriza e regenera instantaneamente quase, uma outra recuperação fora de série que você teve de uma cirurgia, e tantos outros. A sincronicidade, que é um processo fora de série, que é o sinergismo, o alinhamento cósmico em cima de determinados fatos cotidianos, criando a para-mega sincronicidade. Então, tudo isso acontece, mas isso tudo é chamado de sobrenatural, de milagre, de fora de série. E a tendência é que endeusar e divinizar aquele que faz o milagre, no caso. Como se ele fosse um ser, um santo, uma pessoa do outro mundo. Na verdade, todo mundo é do outro mundo, né? Todo mundo, não tem ninguém desse mundo. Esse mundo não tem ninguém, é todo mundo outro. E tudo que aparece, que quebra e derroga as leis físicas, parece que é um milagre fora de série, que a pessoa é um show e ela que fez aquilo. Muitas vezes é truque de mágica, é prestidigitação também, tem de um tudo. Agora, você poderia exemplificar as paracirurgias físicas e extrafísicas, autênticas ou falsas? Tem aos montes, isso faz parte dos milagres, né, que ninguém vê.
que só quem vivencia que sabe que aquilo foi extraordinário. Recuperação de um órgão, um desbloqueio parapsíquico, uma rede sináptica obsoleta que a pessoa mantém há vidas, há séculos, e ela é desfeita lá no acoplamentário, por exemplo. E a pessoa passa a pensar diferente. No outro dia ela é outra pessoa. Não deu valor nenhum, porque não entrou na faca, não passou pela cirurgia, não tinha um neurocirurgião de plantão, não tinha ninguém de máscara. No máximo de avental branco para ficar visível no escuro. Então, nem ficou hospitalizada, não precisou de ir para UTI, nem para para-UTI, não precisou. Então, esses aparentes milagres das paracirurgias, eles acontecem nos cursos de campo o tempo todo. E também numa frequência assídua de uma dinâmica parapsíquica, como a gente tem o privilégio de ter aqui no CAEC e em outras ICs também. Agora ela pergunta se você pode comentar a técnica da desassim. Sim, a técnica da desassimilação simpática, que geralmente é antipática, ela é feita, promovida pela vontade do interessado, com a pensenização do interessado. Pensene é pensamento, sentimento e energia. A última escala do pensene é a energia. Então, quando você mexe na sua intenção lá em cima, você faz um ato de volição, de vontade. Eu estou com duas especialistas aqui, a professora Dulce e a professora Eliana, ambas estudam a questão da vontade, uma é até autora de livro. Então, tudo é caracterizado pela vontade. Põe a vontade para funcionar a seu favor. Como? Expulsando as cargas aderidas que estão bloqueando suas células, tecidos, órgãos, sistemas, até do corpo físico. Como? Você mobiliza a sua energia da cabeça aos pés, exterioriza as energias, exterioriza. Se você entender um pouco mais, você vai buscar o estado vibracional, que é fazer a aceleração máxima dessas partículas de energia a um ponto que nada fique aderido. É como se você fizesse uma acupuntura em cada célula. Então, aquilo limpa tudo, limpa. Agora, a higiene mental é tudo, né? E a evocação também. Evocou, a energia volta. Pensou de novo, a energia retorna. Agora, o paradoxo de quanto mais a consciência parapsíquica percebe, menos pode comunicar as parapercepções. Será que você poderia dar exemplos, comentar? Posso, sim. Quanto mais você sabe, menos pode dizer, porque você começa a respeitar o princípio do nível evolutivo do outro. O nível evolutivo do outro, com aquela informação, só vai desequilibrar a pessoa, não vai ajudar em nada. Então, essa é a falsa tares. A falsa tares que vem a ser o estupro consciencial. É dar uma carga de informação maior do que a pessoa está em condição de assimilar. Nós estamos sempre na corda bamba quanto a esse quesito. Eu sempre falo isso, sempre. Porque você, às vezes, pensa, toma a pessoa por mais madura que é. Então, você passa uma informação só na reação que você vê que ela não é. Até na medicina é assim. Dá uma anestesia na pessoa, a pessoa tem um choque anafilático. O médico não tem como saber que a pessoa tem aquela reação, se for a primeira. Se for uma droga qualquer que ela for alérgica, é a mesma coisa. Então, é sempre um tiro no escuro. A tares também pode ser um tiro no escuro. O que a gente faz? Vai aprendendo com a experiência e vai testando, vai tateando, vai aparpando, como diz o povo em Minas Gerais. Parpa e vê. Se der, vai mais um pouco. Se não der, recua. Agora, não pode entrar de sola, porque a pessoa pode não estar preparada para aquilo e recebeu tanto esclarecimento que implodiu. Até o caso do médico, né? Que tem aquele médico que acaba que mata o paciente ou parente. Fala, o senhor deve morrer daqui a 5 dias. Tem mais algumas horas de vida. E ele fala, não tem mais nem um minuto, porque depois dessa notícia já vou. Vai embora. Então, essa condição de esclarecimento errado, excessivo, fora de hora, que vai intoxicar a pessoa com mais informação do que ela necessita. Ficou claro? Acho que deu para... Malo, boa tarde, parabéns pelo verbete. Polinomiologia, página 4, me chamou a atenção, ali gostaria de uma casuística, um exemplo ali. O polinômio egos frágeis, entusiasmos breves, frustrações leves, autodesmotivações fáceis. Alguém tinha que me perguntar, senão eu falaria, porque eu gosto muito desse polinômio. Também Ele gostei. É a minha cara. Esse polinômio é a minha cara. Então, é o polinômio egos frágeis, a pessoa crédula. Entusiasmos breves. Fica super empolgada com a última notícia que ela recebeu, que tem um amparador, que tem não sei o quê, e fica feliz da vida. Tudo bem, nada contra. Mas é um entusiasmo fácil. Depois ela vem com o outro. Frustrações leves. Não era bem como ela pensava, porque ela voltou para casa, a vida continuou do mesmo jeito, né?
apesar de ela ter um amparador e tal coisa, ela não mudou nada. A vida dela está lá. Se ela não correr atrás, vai ficar por isso mesmo. E autodesmotivações fáceis. Aí ela fala, para que eu vou mexer com isso? Né? De qualquer jeito, eu nem percebo o amparador, nem sei quem é. Vai fazer diferença nenhuma. E aí vai. E nesse ciclo, a pessoa vive, nunca aprofunda nada, nunca tem um corpo sólido de convicções, nunca abraça um corpo de conhecimentos consistente, com experiências sérias. É sempre uma coisa superficial, assim, meio que andando, sabe, dançando na chuva. Então, fica por isso mesmo. Esse polinômio é muito assim, sério. Não tem seriedade. Isso aqui é a falta de seriedade da pessoa, não há profundidade. Tudo é superficial. Tudo fica na linha da superfície do horizonte. Nunca vai nas vamos dizer, profundezas abissais. E a autopesquisa, ela exige profundezas abissais. Cada vez maior. Agora, Marlon, na fatologia, 4ª linha. Como inibir a ação da imaginação galopante e fantasiosa nas leituras autofenomênicas e heterofenomênicas? Comedimento, parcimônia, precisão. São as palavras que deveriam estar chaves na vida da pessoa, do parapsíquico. Comedimento, vamos dizer, a precaução, modéstia pela ignorância que tem ainda, que é enorme. Então, eu vejo que essas palavras-chave são fundamentais no uso diário. Vai evitar a síndrome do oráculo, vai evitar o parapsiquismo intrusivo, vai evitar quebrar a cara, falar, eu vi a concierge de fulano de tal, que não sei o quê, que eu fui, que eu deixei de ser. Daí a pouco você percebe que nem nada daquilo, que foi uma coisa completamente diferente. Claro, todo mundo quer ser Cleópatra. Napoleão nem sim, todos, aqui né? eu já soube de umas 3, pelo menos. Ao longo da minha vida de conversar com... Então, Cleópatra é assim, ó. Eu acho que ela deveria ter tem muitos muitas, filhos. Agora, Marlon, acho que uma coisa séria é a pessoa pensar no conteúdo, né? Ela tem uma crítica sobre o conteúdo do fenômeno. Crítica. E se ela pensa assim, ela vai derrubar muita besteira e parar para raciocinar mais sobre aquilo que ela pensa que presenciou. Porque ou tem até lógica, do que ela ouve, faz né, sentido. Dulce, às vezes do que ela ouve de terceiros. O filtro tem que estar muito sério na escuta, não é só na Qual fala. é o conteúdo na escuta. dessa mensagem? Será que é aquilo mesmo? Não vale a pena botar uma interrogação no meio? Poderia ser... Eu abri um leque de opções para a pessoa. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. É muito interessante naquele filme... Joana d'Arc, que está aqui até na minha filmografia, quando ela está falando com o amparador, já presa, e ela fala, não, mas eu vi, a espada caiu, foi Deus que mandou. Ele falou, quem é que disse? Não podia ser um cavaleiro que deixou cair? Não podia ser uma pessoa que jogou a espada fora, que já não queria mais? E ela começou a pensar em todas as hipóteses que seria, antes de ser Deus que mandou a espada para ir lá matar um monte de gente. Inclusive, ela manda ele embora, porque ela está esperando o amparador dela, e é o cara, porque ela não está esperando o cara, ela está esperando o cara, e chega aquele homem de capuz, bem comedido, bem sério, né? E faz uma tremenda crítica. Ela, mas quem é que diz? Não, mas o céu abriu, não sei o quê. Não, aquilo podia ser porque vai chover. Você não pensou nessa hipótese? Então, o parapsíquico ele tem sempre que pegar a hipótese mais lógica primeiro, mais natural. Depois é que ele vai caminhando e só ao passar do tempo dará a ele a resposta correta. Agora, na 13ª linha, mas nesse mesmo assunto, como aferir e desenvolver a autoestima parapsíquica? Eu vejo que a autoestima parapsíquica ela nasce da veracidade, da autenticidade, da espontaneidade. Afastar qualquer hipótese, por exemplo, medo. A maioria do tempo as pessoas não têm uma boa autoestima parapsíquica porque têm medo de falar coisa errada. Ou então engrandecer uma coisa que não tem aquele valor todo. Ou não percebeu que os outros mais avançadinhos, do ponto de vista dela, perceberam. O parapsiquismo não funciona assim. Ele é singular, ele é customizado, é cada um seu. Então o seu é único. Se você for mais comedido, prudente, com uma boa racionalidade, uma boa autocrítica, o seu parapsiquismo vai começar a brotar naturalmente até que aconteça alguma coisa que você fale, não, isso aí é a minha linha de especialidade. Agora, eu só posso usar o meu exemplo. Eu fiz 40 complementários com o objetivo de mapear o meu estilo, a minha especialidade parapsíquica. Eu trabalho.
São 40 fins de semana. Eu fiz levantamento em horas, minutos, o tempo que eu me dediquei. A escrita tem um verbete. A técnica dos 40 laboratórios acoplamentários. Então, tudo que me pergunta hoje, eu falo, tem um verbete a respeito, porque aquilo eu transformo em pesquisa, eu vou publicar, eu vou discutir, vou apresentar. Então, veja bem, quando você tem um propósito, eu tenho um propósito, deixar essa vida com uma técnica parapsíquica avançada em termos de assistência. Esse é o meu objetivo. Eu pus isso na cabeça, eu encasquetei com essa ideia. Ninguém me tira. Então, e eu faço por onde? Óbvio, estou me dedicando, eu vou fazer 20 anos de TENEPS, 40 complementares, 8 anos da mesma dinâmica. Algum sentido tem esse continuismo todo? Então, isso acaba dando para a gente um jogo de cintura muito grande. Então, dedique-se, mostre seriedade, que os amparadores mais avançados técnicos virão para perto de você, que você é uma boa aluna. Gente, é como qualquer escola. O bom aluno chama atenção, ele acaba ganhando uma tutoria especializada, porque ele é muito mais dedicado que os outros. Ele rala, enquanto o outro fica no bem bom, ele fica em casa estudando. Então, é lógico que ele vai ter mais assistência e muito mais orientadores técnicos. Está na cara. Agora, professora Malu, estrangeirismologia, final da terceira linha. Você poderia explicar o parapsiquismo artístico místico utilizado nas seitas high-tech? Ah, sim, aqueles camaradas que formam fila na porta, né? E ele vai ler a sorte de um monte de gente. Quanto mais permissivo é o parapsíquico, mais ele faz sucesso, mais dá ibope, mais ele está na mídia, na grande mídia, ele é chamado para depor em tudo quanto é lugar que tem programa de televisão sensacionalista. É só assistir esses programas sensacionalistas, esses documentários infindáveis a respeito do parapsiquismo, usando recursos avançadíssimos para mostrar isso. Até vi recentemente do Chico Xavier, quando o Chico estava internado já num estado bem crítico, já praticamente terminal, um fotógrafo estava filmando o hospital e viu que entrou uma luz, veio uma luz e entrou na janela do quarto do Chico. E aquilo foi levantado, esmiuçado, igual os discos voadores, entendeu? E vai coisa, e vai a opinião do técnico, o outro do visual, do outro da televisão, do outro da projeção. Chegaram à conclusão que aquilo não era um acidente, que aquilo não era um truque, que aquilo era uma coisa diferente. Então, é um uso típico para provar uma coisa, também é avançado. Agora, as seitas high-tech, elas usam todos os mecanismos de difusão da mídia, DVD, lavagem cerebral via DVD, via e-mail, via Skype, tudo quanto é meio que tem hoje, para continuar com aquele adepto, garantir a fidelidade. Isso é do marketing, gente. O marketing internacional faz isso com todos nós. Algumas usam também engenhocas, né, espaços, isso aparelhos, faz um sucesso enorme, ambientes. Faz um enorme sucesso. Que dá aquela máscara científica, né? A máscara científica. Lembro que os nossos laboratórios não têm nenhum aparelho. Os laboratórios técnicos de investigação da conscienciologia não têm aparelhagem. Interessante, né? Porque a aparelhagem é a pessoa. É o Labicon. É ela que vai lá levar o laboratório dela para pôr no teste. E ela é que vai chegar à conclusão. Agora, na megapensenologia, na última linha, você poderia falar sobre megapensene fé, consciência infantil e santidade não, maturidade? Claro, a fé é uma confiança infantil, porque falta experiência. A pessoa não tem experiência, então, na dúvida, ela acredita. Então, é para não dar trabalho, né? Porque aí não tem trabalho. Eu não tenho experiência, então eu dou um crédito, mas é um crédito cego, então chama fé. Tanto que um dos dramas mais sérios que tem nos religiosos chama-se crise de fé. É quando o religioso já não acredita mais nas coisas que ele mesmo criou para ele, para a confiança infantil dele. Então, santidade, não. Maturidade. Então, a crise de fé é maravilhosa, porque ela termina em maturidade. Nós temos um exemplo clássico na conscienciologia, que é o professor Marcelo da Luz, que escreveu um livro chamado Onde a Religião Termina? Onde acaba a confiança infantil da fé. Não tem mais fé, tem experiência, tem que ralar, vai atrás. Não está mais preocupado em ser santo, quer amadurecer. Ótimo, vamos em frente. Esses verbetes têm esses dois megapensenes têm esse objetivo. Agora, na fatologia, na terceira linha, você poderia comentar a doutrinação e sedução despudorada do misticismo religioso? Gente, isso aqui é os livros sagrados, a ralação em cima de livro sagrado, de Torá, de Talmud, de Bíblia, de tudo que tem para poder ser santo.
Então, a questão toda é a doutrinação que essas obras... Eu tenho muita pena quando assisto esses programas de televisão de doutrinação, que tem as centenas em qualquer televisão, inclusive nas televisões fora do Brasil, nos canais estrangeiros também tem. Você pode ouvir doutrinação em italiano, árabe, tudo quanto é língua que você quiser. É a mesma, a filosofia é sempre a mesma. Pega aquele livro sagrado e lê como se fosse um mantra que vai hipnotizando a pessoa. Geralmente as pessoas que estão ouvindo, elas são semi-analfabetas, uma boa parte é semi-analfabeta. Então, eles usam a linguagem bem empolada e complicada, e a pessoa fica inebriada por aquelas palavras que ela não sabe absolutamente o que quer dizer. Disse não sei quem, que disse o apóstolo tal para o apóstolo tal, que não sei o quê, e tu receberás. É sempre uma linguagem assim, porque ele é teatral. Ele é feita com esse objetivo. E na igreja já é um negócio mais baixinho. Eu não sei o quê, meus irmãos. Ela já é um outro tipo. Ela é monocórdia. Ela é melíflua. Ela tem o objetivo de hipnotizar, criando aquela linha, aquele mantra na cabeça da pessoa, hipnotizando a pessoa. Então, é despudorada, sim, porque é uma sedução. A pessoa fica seduzida, como ela fica adicta, ela fica viciada naquele padrão de informação. Agora, sobre religião ainda, ele pergunta na quinta linha, a crise de fé do religioso parapsíquico desiludido. Acabei de comentar. Acabei de comentar a crise de fé. É uma das coisas mais tristes que tem. Mas isso acontece com cientista também. Eu já encontrei muito cientista materialista desiludido, triste, decepcionado com a ciência, que ele fez da ciência uma religião também, e ele então viu que não era nada daquilo, que ela é super limitada. Na hora que um familiar dele tem uma doença incurável, ele vê que não resolveu nada, que aquilo não adiantou muito. Então, eu já vi essa crise de fé nos dois contextos, no religioso e no contexto do paradigma materialista. Eu já vi acontecer com as pessoas, e ele é muito triste, porque a pessoa entra num looping de racionalidade, ela vai caindo. Eu só vou dar um mini depoimento aqui falando dessa fé, a crise de fé, né, que fica desiludido. Comigo aconteceu isso. Eu fui mística, eu saí do sincretismo religioso, mas a última fase foi do misticismo. E eu ganhei de presente um livro que chama Hierarquia dos Iluminados. E nessa Hierarquia dos Iluminados falava que o mestre, a pessoa que me deu de presente o livro, falou: olha, Maria Luísa, você sabia que tal mestre, que eu nem vou falar o nome dele, que o tal mestre, que é o nosso mestre, não gosta de pessoas ignorantes? Eu falei, mas como assim? Não, ele quer ficar livre de pessoas ignorantes, ele gosta de pessoas sábias. Eu falei, mas como assim? Se os ignorantes estão afastados, ele está afastando dos ignorantes, o que a gente precisa fazer? Assistência? Eu vou cair fora. Fiquei 2 anos afastado até conhecer a Conscienciologia. Aí entra numa crise que te leva a uma coisa, a um estudo mais profundo. E agora, já que está falando nisso, que eu estou com o microfone na mão, vou aproveitar. Se você poderia falar do exemplo, exemplologia, e depois fazer um cotejo com a frase enfática, porque ficou muito boa essa frase. Gostaria que muita gente estivesse ouvindo. Eu acho que essa frase aí é um grito de socorro, é um grito silencioso dos místicos. É a hora que alguém, é um pontinho, uma chave, um apoio para alguém um dia acessar essa tertúlia e cair em si. Nem todos têm o privilégio, Maria Luísa, de descobrir que aquele líder religioso é mal intencionado. Muitas vezes a ilusão sobre o líder religioso ela é muito prolongada, e há uma espécie de lei da mordaça, e há um pacto silencioso de que ninguém pode fazer aquela crítica. E isso, então, cria... É o mesmo mecanismo usado nas ideologias políticas. É a mesma coisa, é a lei da mordaça, é a mesma coisa. Ninguém critica, fica todo mundo irmanado naquela interprisão, não é? Então, eu vejo que o predomínio da personalidade parapsíquica anticosmoética e mal assistida, ele precisa vir à tona, ele precisa ser discutido. E é a mesma coisa que o profissional médico que está traindo, vamos dizer, a deontologia, os compromissos que ele assumiu na hora de fazer a medicina. Então, existe esse mesmo contexto de anticosmoética no meio religioso. Eu vejo, então, quanto mais mal assistida é a personalidade, mais há acidentes de percurso e há processos negativos dentro do próprio
do próprio ambiente. E, às vezes, o predomínio é de fenômenos de personalidade parapsíquica apenas ingênua. Há líderes religiosos muito, vamos dizer, sinceros e super bem intencionados. Então, a gente encontra essas personalidades, fica com pena. E essas acabam tendo muita assistência dentro do que fazem. Porque, mesmo com aquela limitação informacional, a pessoa tem uma prática cosmoética coerente dentro daquilo que ela crê ou que ela professa. Eu também usei aqui na minha filmografia um exemplo que é interessante, que é dessa sensitiva que, lá do interior, eu botei o nome dela aqui, chama A Grande Hora. É um documentário, foi feito na faculdade por um grupo de estudantes, e foi feito por uma faculdade. E essa senhora, ela faz um atendimento lá para a comunidade dela. Ela é uma sensitiva, claro que tem ritual, tem aquilo tudo, mas ela, dentro do nível dela, a senhora Romana, ela faz um trabalho digno dentro do que ela está fazendo. Não está explorando ninguém. E a frase enfática, ela realmente é um chamado para o atraso de vida, que é o taconismo, quer dizer, tarefa assistencial de consolação apenas, em que se cala, a pessoa faz um pacto de silêncio quanto aos defeitos da pessoa que estão acarretando aquele problema que ela tem. Não são os amparadores que têm que resolver aquele problema da pessoa, não tem que ocupar os amparadores com isso. A pessoa é que acarretou para ela aquela condição. Aliás, o que nós vivemos que não foi acarretado por nós mesmos? A rigor não há vítimas. A rigor não há vítimas. Todos nós estamos dentro de um processo de remissão, vamos dizer, de libertação daquele processo passado da ignorância nossa mesma. Agora, professora Malo, em fatologia, você poderia explanar as coreografias pseudo-parapsíquicas, mirabolantes, empregadas para impressionar a plateia crédula? Claro, sacode braço, põe uma capa, parece aquele biruta que tem no posto de gasolina, fica com a mão assim, para poder chamar, fazer todo um mise-en-scène. Na verdade, aquilo é um teatro, aquilo é uma condição. E muitas vezes é falso, nem tem consciência no meio. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo por conta própria, é chilique mesmo, é piti, é uma condição que a pessoa não tem nem amparo para fazer nada que está fazendo. Então, tudo isso tem que ser visto como processo de mágica, de teatro, de prestidigitação. Agora, na fatologia penúltima linha, você poderia explicar os itens consecutivos à fé, caricaturando o autoconhecimento? E, a seguir, a humanidade carente empurrando há milênios a responsabilidade autoevolutiva para líderes parapsíquicos religiosos? A fé é uma caricatura do autoconhecimento na medida que a pessoa crê por a priorismose, ela não tem nada que comprove aquilo para ela por experiência pessoal. Nós estamos falando de experiência, vivência. Aqui em todas as nossas salas de aula tem um aviso. Não acredite em nada, nem mesmo o que está sendo falado, apresentado, escrito. Experimente e faça a sua experiência comprobatória própria. Então, é o princípio da incredulidade. É outra situação muito diferente do que é a fé, que caricatura o autoconhecimento. A pessoa repete de ouvir falar. É uma coisa que ela já ouviu falar, não vem da convicção pessoal dela, não vem da experiência pessoal. E como a humanidade adora isso, na média a humanidade adora arranjar um Cristo, literalmente. Um Cristo para pagar o pato no lugar dela. Se ele veio redimir os pecados, melhor para mim. Se eu conseguir ficar numa boa, agora quem sabe que eu vou ter uma chance. Então, quer uma coisa mais corrupta do que isso? Alguém que vem para apanhar no seu lugar, tem coisa mais corrupta? Tem coisa mais espúria? Mais negativa? E a gente ainda achar bom? Então, em compensação, eu adoro essa figura, porque ele pegou o meu problema, vamos dizer, o meu pecado. Então, a humanidade, há milênios, empurra com a barriga a responsabilidade para os líderes religiosos, para os santos, ou seja lá para quem for, para não ter que pegar no pesado e fazer o serviço que precisa de ser feito. E todo mundo está fazendo falta, porque o serviço é muito, tem pouca gente para ajudar. Quer dizer, qualquer um que deserta ou trabalha nos bastidores contra, nesse contexto, está fazendo gol contra também. Está prejudicando todo mundo. Agora, na parafatologia, sobre os mantras cosmoéticos multimilenares utilizados pelo autoparapsiquista desassediador cosmoético.
Você poderia comentar? Posso. A gente, além do exemplo pessoal do professor Valdo, que é com o qual a gente tem mais contato, não é difícil para quem tem uma cultura parapsíquica razoável, que lê, estuda civilizações antigas, todos esses processos, lê obras relativas a isso, sérias, até originais, de época e tudo mais, você percebe que a boa intenção estava presente também em muitos aspectos. E que esse tipo de assistência que se fazia no passado é a assistência que a gente está procurando fazer agora com meios mais avançados, com meios mais racionais, com mais autodiscernimento. E mantras são palavras-chave, keywords, são aqueles que representam um determinado padrão de energia e que têm um poder. Qual é a palavra que não tem um poder? Você conhece alguma? Todas as palavras têm poder. As negativas, os mantras que a pessoa repete, por exemplo, do pessimismo. A pessoa pessimista, ela criou um mantra para ela. Tudo vai dar errado. E se eu trabalhar direitinho, pode dar mais errado ainda. Então, vamos fazer força para dar tudo errado. Isso é o pessimista. Ele criou um mantra em que ele diz que tudo vai dar errado. E quando dá certo, ele acha um ponto que não deu certo, para mostrar. Então, ele prova para você que ele tem toda a razão de ser pessimista, porque as coisas não saem como ele esperava. Eu costumo dizer, às vezes as coisas não saem como esperavam, saem muito melhores. Então, é bom a gente começar a rever esse tipo de mantra. Eu sou muito implicada com a questão de vocabulário. No meu livro Autocura através da Reconciliação, eu falo muito sobre isso, a técnica da mudança de vocabulário. A mudança de vocabulário, ela faz uma verdadeira reurbanização pensênica na vida da pessoa. Então, escolher as palavras corretas e que representam exatamente o que você quer dizer. E não pegar palavras vazias e encher de energia negativa para elas terem um efeito contrário e aquilo que você está profetizando. Então, boca de sapo, é a questão da profecia boca de sapo, da pessoa negativa e mal intencionada, que repete e acaba dando nisso. Então, é nesse contexto que são os mantras do passado. Vai você primeiro. Em nomiologia, na página 4, você poderia explicar mais sobre o trinômio sensitivo místico sebonita? Cenobita. São palavras praticamente, elas são sinônimas, né? O sensitivo é a pessoa que tem a capacidade parapsíquica. O místico é aquele que usa a capacidade parapsíquica dentro de uma escola de mistérios, de coisas ocultas, misteriosas, faz disso aí uma condição dessa. E cenobita é a mesma coisa que médium, que sensitivo, que é a pessoa que executa algum trabalho energético ou relacionado com o parapsiquismo. Tá bem? O que mais? E o trinômio é milagre, prestígio, estupor. Milagre, prodígio, estupor. O que é o milagre? Aquela pessoa que curou a outra, é o prodígio, que todo mundo vai adorar, achar maravilhoso, e causa um estupor, um espanto, causa um impacto das maravilhas na pessoa. A pessoa fica maravilhada, seduzida e fica totalmente fanatizada por o fazedor de milagre. E uma colocação em elencologia, a consim parapsíquica doutrinarista, ela está perdendo seu parapsiquismo por uma coisa que não vai trazer nada. É exatamente isso, porque um dia a casa cai. É por isso que o parapsíquico doutrinarista, ele acaba fraudando quando as coisas não começam a não funcionar. E ele já criou um público na expectativa, ele vê que não deu certo, aí ele arranja um jeitinho. Ele põe a essência de rosa dentro do armário e espreia no ambiente para dar o cheiro de rosa, para parecer que foi uma concierge que está anunciando a presença dela. E ele começa, a carta que ele está escrevendo, psicografada, mas ele já sabe da história da família inteira, porque entrevistou um membro da família e por isso que tem aqueles dados. Isso tudo acontece nas melhores famílias, nas piores famílias, com as melhores das intenções ou as piores das intenções. Isso está acontecendo o tempo todo. Vamos lá. Na página 2, na parafatologia, 7ª linha. Poderia explicar o que é a dominação de legiões de egos frágeis pelos mega-sediadores tiranos? Sim. O ego frágil é a pessoa crédula, a pessoa ingênua, né? A pessoa que está carente de algum tipo de atenção. E os doutrinadores são aqueles professores que impõem a vontade dele em cima dos outros, dominam. Então, o ego frágil
faz que o doutrinador tenha muito sucesso naquilo que ele está fazendo. Então, ele não arranja um aluno, ele arranja um discípulo, um adepto, alguém que segue ele cegamente, entende? E eles fazem isso o tempo todo, porque eles vivem desse público de egos frágeis, personalidades carentes que não têm uma boa autoestima, às vezes personalidades que foram rejeitadas na sociedade e vão para esses grupos que querem fazer parte de alguma coisa e serem aceitos em algum grupo, entende? É mais ou menos por aí, ficou claro? Agora, professora Malo, tem uma última pergunta aqui. Você poderia falar sobre a ingenuidade salvacionista no paradigma do Criador? Seria essa a origem da ingenuidade de um adulto? Sim, a ingenuidade é essa. O paradigma do Criador. Por que a pessoa crê que tem um Deus ou alguma coisa que criou tudo e ele tem que adorar essa criação e ele é uma criatura, então ele tem que ficar nessa onda o tempo todo? Porque ele tem uma baixa autoestima, porque ele não sabe o valor pessoal, ele não sabe que a responsabilidade está na mão dele. Quando eu uso o paradigma do Criador, eu sou apenas um fruto daquela criação. Então eu estou sujeita a tudo, aos influxos da vida, aos empurrões. Eu não tenho vontade própria. Então eu tenho que me curvar perante um Criador que eu não sei onde que está e fazer assim. E se eu fizer isso, ele talvez não me castigue. Mas isso é uma síndrome de escravidão. É um processo escravagista. Então quem depende de uma crença religiosa é um escravo parapsíquico, porque depende de alguma coisa acontecer, ele está à mercê dos acontecimentos. Ele não tem o livre-arbítrio para agir por ele mesmo. Tá Muito bem. Eu ia falar, mas ele parece que não quer. Você quer perguntar? Então vamos rápido. Amigo. Essa é a última pergunta do dia. Você podia falar mais sobre a síndrome de Ariel na página 4? Síndrome de Amiel? Ariel. É Amiel. Está errado, Ariel. Tá, se tá, você fez uma coisa muito melhor. Você fez a crítica. Ariel também, da Ariel. Saiu Ariel? É que existe, né? Se eu não me engano, existe. Pois Ariel, mas é que eu queria dizer não era essa. Era Amiel. Amiel era uma personalidade que escrevia sem parar. E que não estava importando com o conteúdo das coisas que escrevia. Só tinha a mania de escrever, escrever, escrever. Muitas vezes, a psicografia, que a pessoa pensa que é psicografia, que tem um espírito, alguém que está escrevendo por ela, é fruto dela mesma que tem essa mania de escrever, escrever sem conteúdo nenhum. Então, é por aí. Fica mais um aviso para a correção daí. Avisar que tem mais um detalhe para corrigir. Obrigada, tá? Pessoal, agradeço então a participação de todos. Obrigada, tertulianos, teletertulianos. Professora Mala, aguardamos aí os próximos. E então vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 33 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Ângela, com curso Sinalética Energética Parapsíquica, e a Beatriz, com curso avançado em Saúde Consciencial. Boa tarde. Eu vim convidar a todos para o curso do professor Mário de Oliveira, Sinalética Energética Parapsíquica. Esse curso é nesse final de semana. É um curso de teoria e prática. No curso nós vamos identificar sinalética de amparo, sinalética de assédio, compreender e empregar os sinais, sejam eles anímicos, energéticos ou parapsíquicos. Vamos falar sobre precognição. Vamos identificar as sinaléticas. Os ingressos podem ser, os interessados podem ligar após 15 horas para 2102-1421. Repetindo, 2102-1421. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. O curso acontecerá no campus da OEC, com início no dia 16 de agosto de 2014. Esta
é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo. 1. Base da saúde, base da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome do Oráculo, especialidade parapatologia, com o verbetógrafo Rodolfo Krauf. Obrigado e boa tarde a todos.